eu fiz administração de empresas e eu fui pro mercado financeiro, sendo bem honesto, meio por sobrevivência, assim, venho de uma família humilde. Então a minha juventude foi uma juventude que começava muito com a escassez. Então começa assim minha carreira, já com um sentimento de que eu não podia falhar. Nos Estados Unidos são 58 mil unidades de self-storage, tem mais self-storage do que McDonald's, Burger King e Starbucks juntos. Tinha-se uma teoria no mercado de que essa classe de ativo não tinha se desenvolvido por uma falta de aderência cultural. Testei um pouco essa tese e eu falei, não, eu acho que falta uma plataforma profissional e essa oferta de qualidade vai despertar demanda. São 2 planos diretores aqui em São Paulo, um a cada 10 anos, já são 2 planos que o plano promove o adensamento urbano. E aí, essa dinâmica dos bairros, né, que começa a mudar com apartamentos menores e tal, faz com que comece a ter mais mobilidade. E aí você tem uma solução de armazenagem que faz todo sentido. No mundo dos negócios, algumas ideias nascem para resolver problemas do presente. Outras antecipam tendências e acabam moldando o comportamento de consumidores e empresas por anos. E o meu entrevistado de hoje, o Thiago Cordeiro, tem um pouco dos dois. Ele resolveu um problema e antecipou tendência. Ele observou a transformação das cidades e a redução dos espaços disponíveis e enxergou uma oportunidade para reinventar o mercado de armazenagem urbana no Brasil. Em 2013, ele criou a Good Storage, uma empresa de soluções em armazenagem. Agora, essa empresa atende pessoas e empresas com espaços que vão desde 1 metro quadrado até galpões logísticos e faturou mais de 300 milhões de reais em 2024. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este aqui é o Do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Thiago, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo, contar um pouco da sua história e da história da sua empresa. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu sou audiência já faz tempo, então já acompanhei muitos episódios aqui. Chegou minha vez, fiquei contente. Ah, que bom. Mas o assunto hoje aqui é você e a sua vida e a sua história. Então, eu queria começar, na verdade, antes da Good Storage, né? Você teve uma carreira no mercado financeiro, é isso? Foi. Você pensava em empreender? Na verdade, assim, eu fiz administração de empresas e eu fui pro mercado financeiro, sendo bem honesto, meio por sobrevivência, assim, venho de uma família humilde e essa sensação, né, de precisar, né, vencer na vida, acho que o mercado financeiro eu fui por necessidade e por prestígio. Eu digo por prestígio porque eu me lembro a época, ano 2000, né, no ano todo abriram 2 vagas de estágio em banco de investimentos. Lá atrás o mercado era bem menor do que era hoje. E aí, todo mundo aplicou para essas vagas e tal, eu tive a sorte ali, enfim, a coisa acontece de ter sido escolhido, então eu fui trabalhar no Morgan Stanley, que era assim, a única vaga de um banco de investimento americano e tal, então não tinha como dizer não. E então acho que por esse prestígio e um pouco por necessidade, né, meu pai é empreendedor, a gente veio muito de baixo, etc. E ali, por volta, na época do plano Collor e tal, ele que era um empreendedor de sucesso, mas ele acabou quebrando. Então a minha juventude foi uma juventude que começava muito com a escassez, né? Então começa assim minha carreira, já com um sentimento de que eu não podia falhar. Então acho que quando você une um pouco essa garra, essa necessidade de dar certo no mercado financeiro, eu tive a sorte de passar por lugares que eram bem de cultura meritocrática. Acho que, enfim, o caminho, a dinâmica acaba acontecendo. Então começa meio que por aí, você está certa, até que em 2003, então eu passo por algumas casas, eu estava trabalhando numa grande gestora de capital, depois ela foi adquirida, chamava Red Grifo, e lá a gente começa a desenhar uma história nova sobre investimento imobiliário, que até então, lá em 2003, assim, o mercado de investimento imobiliário só tem 20 anos isso, mas era assim, absolutamente distinto do que é hoje. Era um mercado que o funding desse mercado, né, era, honestamente, residencial era famílias, um funding familiar, de famílias, né, de tradição, enfim, ou os fundos de pensão local. Né, você não tinha empresa listada na bolsa, o mercado de capitais era muito distante do mercado imobiliário.
E aí a gente viu uma oportunidade ali, eu super jovem, a Red Grifo era uma casa, era uma partnership, né, e que promovia muito, era muita gente jovem trabalhando ali. E aí eu meio que peguei essa oportunidade, então vamos lá, tal, e a gente fez, na verdade a gente fez o primeiro fundo imobiliário registrado na CVM do Brasil, Olha. que era para trabalhar com, na verdade, o primeiro fundo de investimento e participações, o primeiro FIP, fundo imobiliário tinha alguns, mas para fazer incorporação residencial. Bom, começa essa história, então o primeiro instrumento, assim, né, mais formal e, enfim, que buscava desenvolver um portfólio de ativos imobiliários, foi muito legal, eu novo, tinha 23 anos, né, então começou ali já do mercado financeiro para um dever fiduciário, sempre com olhar de mercado financeiro, mas comecei a pôr o pezinho no mercado imobiliário. Aí começa uma história do mercado imobiliário. Ah, você começou a olhar o mercado imobiliário primeiro pela lente, pelos olhos de um investidor, na verdade. Foi assim por muito tempo, né? Então, eu comecei meio como trader, fazendo sales, bem aquela coisa de banco de investimento. Aí, na Red Grifo, a gente, né, teve esse pioneirismo de começar a colocar alguns veículos que formalizavam um pouco captação e gestão fiduciária de bons investimentos imobiliários, então trazia, né, um olhar mais profissional para isso. E aí a gente fez incorporação residencial, a gente adquiriu o shopping center, enfim, foram quase 4 anos que a gente fez vários fundos imobiliários na Red Grifo e fundos de participação também. E aí em 2006 eu recebi um convite para ir trabalhar, para participar de uma startup, né, de investimento imobiliário. Então, até então, eu estava numa grande gestora, né, com um excelente track record, fazendo uma coisinha menor, que era ali uma tentativa, né, na história do mercado imobiliário. E aí eu aceito, em 2006, fazer um passo para falar, agora eu vou respirar mercado imobiliário. Ainda sob, né, a lente do investidor, né, fazendo um papel de fidúcia, então gerindo o capital de terceiro, mas a gente só fazia isso. Então eu falei, acho que eu quero ir para o core, né, desse negócio, chama Abracor. A gente começou do zero assim, escolhendo escritório, e-mail do Gmail, me lembro isso, assim. E foi uma história de bastante sucesso. Naquela época o líder, né, era o Carlos Bittencourt, e a gente teve grandes fundos institucionais como investidor, entre eles uma pessoa muito icônica, que era o Sam Zell, que até hoje, enfim, ele fez a passagem tem uns 2 anos, mas é um ícone do mercado de investimento imobiliário americano. E aí o nosso propósito era fazer aquelas operações, tem um pouquinho mais técnico, mas pô, tô aqui me fumando, acho que eu posso, de build to suit e sale leaseback, né? Uhum. Mas explica para quem não entende o que é o build to suit e o sale leaseback. Basicamente, é você falar para a empresa, você investe seu capital no seu core business. Então não faz sentido uma empresa do setor que for, se não for imobiliária, precisar empregar capital próprio para ter o próprio prédio. Né? Esse é um conceito muito antigo, ou um conceito onde faltava ofertas, né, para que outros investissem por você. Teoricamente, o melhor capital da empresa é reinvestir naquilo que ela faz melhor. Então, o que é o build to suit? Construir sob medida. Então, você basicamente senta com a companhia, que tipo de prédio você precisa, ou um galpão, ou um prédio de escritório, enfim. Aí você faz um contrato longo, né? Enfim, 15 anos, não cancelável, isso te dá segurança do investimento e você constrói sob demanda para aquela empresa. E o sale leaseback é basicamente assim, pô, você tem muitos imóveis no seu balanço, mas você não é uma empresa imobiliária. Então eu adquiro de você o imóvel, né, e te alugo de volta. É a parte do sale, vende e leaseback. E leaseback. Aluga de volta. É isso. Então, algo que é muito comum lá fora, mas de novo, o mercado de mais profissional, de investimento imobiliário, tal, vinha começando a se desenvolver. A gente fez isso por 5 anos, era uma startup com esse propósito. Ao final do 5º ano, a gente vendeu o portfólio, a gente fez 2 milhões de metros quadrados, primordialmente galpões logísticos. E a gente vendeu para uma outra empresa, né, de investimento imobiliário. A época chamava-se Prosperitas, depois ela passa a se chamar HSI, do Max Lima, que aí, ironicamente, 4 anos depois, passa a ser meu investidor na Good Storage. Mas nesse meio do caminho, eu tive uma grande experiência muito enriquecedora, que foram os 3 anos no BTG. Então aí eu saí da Bracor, fui para o BTG, o banco estava, isso foi em 2010, então era o começo ali da retomada do BTG como se entende ali hoje, e aí também, né, o banco crescendo em todas as áreas de negócio, e tinha esse interesse também de crescer muito no imobiliário, que hoje são players muito relevantes. Bom, o BTG é relevante, né, quase assim como a XP, em tudo que faz. E aí foram 3 anos lá, a gente fez bastante coisa,
até que foi ficando mais claro um certo incômodo, um certo inconformismo de que eu queria alguma outra coisa. E aí, então, chega um momento que você começa a olhar para esse mercado de uma forma diferente, olhando como um empreendedor, ou você ainda estava buscando empreender em talvez um outro setor, ou empreender ainda não estava na mesa, você estava, na verdade, olhando para uma outra possibilidade de carreira, porque você construiu uma carreira toda no mercado financeiro, né? Foi. Que não é simples. É engraçado, Mariana, assim, é difícil, né, a gente reflete, olhar pelo retrovisor é sempre um pouco mais fácil, mas tentando voltar no tempo, vão surgindo alguns incômodos, assim que eu ia percebendo. De fato, eu tive a sorte de sempre ter líderes e participar de empresas que tinham cultura muito meritocrática, então minha carreira se desenvolveu com bastante dinamismo, enfim. Mas era curioso, eu sentia, à medida que eu acho que eu fui também construindo uma certa tranquilidade de que as minhas necessidades básicas estavam atendidas, né? Eu comecei a ter um pouco mais, não vou chamar de crise, mas exercícios mais de propósito, né? Né, onde eu estou querendo ir e tal. Eu brinco que eu estava no banco e aí meus colegas, alguns um pouco mais sênior, mas enfim, na trajetória que eu estava indo, começaram a olhar, né, terrenos aqui nesses condomínios aqui, para quem é aqui de São Paulo, sei que a audiência é vasta, mas tem muitos condomínios de alto padrão ao redor de São Paulo, e comprar terreno nesses condomínios visando, vou construir uma casa um dia e tal, vamos lá, Thiago, vamos ver. E aí eu lembro que eu fui ver, olhei, e aí acabei comprando uma fazenda na Chapada dos Veadeiros, com cachoeira nascente, eu queria reflorestar o cerrado. Eu brinco assim, que talvez seja uma ilustração de que eu acho que eu me dei bem, porque eu sempre fui muito focado, mas talvez o meu lugar não fosse bem aquele, assim, o que me movia fossem outras coisas, e o componente também humano, né, assim, ter esse prazer, porque empreender eu acho que é você empreender para você e para quem acredita em você junto. Tem um componente de uma esfera do coletivo que é muito legal, né? Então, foi um pouco por aí, e aí o que eu fiz foi, né, assim, eu não sou uma pessoa tão risk-taker, honestamente. Eu acho que eu me senti à vontade de ter bases e conhecimentos para empreender, mas eu falei, eu vou empreender numa arena que eu conheço, né, e a arena que eu conheço é de investimentos imobiliários. Comecei a olhar para as várias classes de ativo, eu já tinha tido experiência sempre representando o investidor, mas também na ponta de ter times reportando para mim que desenvolviam ativos. Então eu já tinha feito residencial, shopping center, galpão, hospital, né? Então conhecia um pouco. E eu falei, onde tem uma oportunidade de nicho aqui? Né? E aí a história, a época, os guarda-móveis, né, pequenos galpõezinhos mais perto da cidade, tinha-se uma teoria no mercado de que essa classe de ativo não tinha se desenvolvido por uma falta de aderência cultural, né, do brasileiro, de classe média, média alta. Isso nos Estados Unidos é enorme, é gigante. Sim, sempre aparece em filmes, Enorme. né? Os galpões. Pra ter uma ideia, nos Estados Unidos são 58 mil unidades de self-storage, tem mais self-storage do que McDonald's, Burger King e Starbucks juntos. Nossa. É um mercado enorme. E aí a tese dos investidores era, eu não reinventei nada, essa é uma classe de ativo conhecida, enorme nos Estados Unidos e tal, muito comum se replicar o que dá certo no mercado desenvolvido, não é? E aí a tese era falta de aderência cultural e tal, esse negócio não dá certo. E eu testei um pouco essa tese, eu falei, não, eu acho que falta uma plataforma profissional entendendo o que se monetiza, realmente colocando uma oferta no mercado funcional, então na localização certa, posicionamento de marca, experiência do usuário, etc. E essa oferta de qualidade vai despertar demanda. Porque eu mergulhava, fazendo São Paulo aqui como pano de fundo, em vários setores, né, da economia de São Paulo, eu falo, tem profundidade e tem muita referência. São Paulo é uma capital global, inclusive nos comportamentos do consumo. Então essa foi minha contratese um pouco, e um investidor topou, né, falou assim, não, acho que eu tenho competência para ser essa pessoa que testa um pouco essa crença, e aí em 2013, então, eu saio do banco, e não comecei a Good Storage, porque foi uma série difícil, sempre é difícil sair né, de uma carreira consolidada e que vinha numa ascendente, e aí meu investidor fala assim, olha, mas eu não sou um fundo de venture capital, eu não posso investir em slide, eu preciso que você tenha os imóveis. Então você tô aqui, né, mas encontra os imóveis
E aí a gente vai, né, vamos olhar essa história. E aí tô me alongando aqui, mas... Mas pode se E alongar, aí é foi um essa história mesmo. processão, porque você imagina assim, né, a cena é você sair daquele prédio da Faria Lima, até hoje a sede do banco, imponente, né, a força da placa, e aí eu fui trabalhar na edícula de casa, mesmo. Era um sobrado, e aí tinha uma edículazinha, só. E tendo que, imagina, encontrar imóveis em São Paulo. Então, de repente, eu me vi assim, tem uma história bem icônica que, passado um mês, eu comecei a ficar um pouco deprimido, assim, difícil, né? Assim, e saía para ver imóvel, não era aquilo, ficava com um corretor para cima e para baixo e tal. E um dia eu falei, pô, não tô aguentando mais essa coisa, pegava trânsito na volta, eu falei, vou começar a fazer isso de táxi. E aí eu peguei um táxi na rua, nem era época de aplicativo ainda. E fomos. E esse dia foi maravilhoso. Eu lembro que, inclusive, o nosso primeiro imóvel, que é no AMB, aqui em São Paulo, foi nesse dia. E aí na volta, eu falei para Armando, eu falei, você trabalha por aqui, o seu ponto é por aqui e tal? Ele falou, não, eu fico ali na Brigadeiro e tal. Eu falei, você não quer trabalhar comigo? E como assim? Eu falei, não, 3 vezes por semana a gente sai para passear, para ver imóvel. Você me deu sorte hoje e tal. E assim foi. E aí, enfim, a gente teve essa história. Bom, passa 3, 4 meses, eu consegui, me lembro, fui fazer cartão de visita ali na Alameda do shopping, porque não tinha, precisava tentar negociar o ativo com o dono do imóvel, né, o prédio. E aí, 4 meses depois, eu consegui colocar 2 imóveis de pé, assinei as opções de compra. E aí o investidor, finalmente, no dia 17 de dezembro de 2013, fez o primeiro aporte, né, no que então hoje é Good Storage. Foram 2 investidores, um investidor americano do fundo de pensão, e aí a HSI, que é o maior fundo, mais bem-sucedido fundo de private equity imobiliário aqui do Brasil. Cada um investiu US$ 75 milhões. E assim a gente conseguiu por 4, 5 anos financiar o nosso crescimento. Então você saiu ali da edícula, É. que você passou durante 4 meses ali tentando encontrar os imóveis para aportes milionários já. Os imóveis são próprios, né? Então, assim, tem essa... Precisa, capital intensivo, né? Qual que é a lógica do negócio, né? A gente tem essa expertise de encontrar os imóveis, fazer todo o processo de diligência, de compra desse imóvel, muitas vezes tem que lidar com temas ambientais, enfim. Fazer a compra, desenvolver os ativos, sejam eles do zero ou reforma, né? E depois operar o imóvel. Então, no final do dia, você é proprietário de um imóvel e o resultado final do nosso negócio é os dividendos que essa operação imobiliária gera. Então, sim, a carteira toda é uma carteira própria. Tem essa necessidade. Depois dessa vez, de hoje foram 4 rodadas de capital já. Mas, né, eu tive desde o início, sim, acho que teve todos esses desafios e acho que eu fiz minha parte, mas eu tive muita sorte de contar desde o início com 2 sócios maravilhosos. Depois, 4, 5 anos depois, o meu sócio americano acabou comprando a participação do sócio local, que estava desinvestindo já, momento natural do fundo deles. E aí hoje continuamos nós dois como os únicos acionistas da companhia. E você, depois de colocar esses primeiros imóveis ali de pé, eles já estavam de pé, né? Mas depois de comprar esses primeiros imóveis, quais foram essas dificuldades iniciais que você teve para encontrar o público, já que era até uma tese de outras empresas, né, que esse público não existia no Brasil? Mariana, é engraçado, assim, sabe? Porque é meio uma loucura mesmo, assim. Eu acho que os desafios eram muitos, e eram tantos, que você dá conta de um por dia. E na verdade, também, eu me lembro bem, e tem as primeiras pessoas que a gente contratou, que contam que vieram só pelo brilho nos olhos que eu tinha ali, que era sabe aquela sensação de eu não posso falhar? Assim, então tinha um movimento muito visceral. Acho que o empreendedor tem muito isso, né? Essa visceralidade, essa coisa meio passional. Então eu tinha muito essa questão de, cara, esse negócio tem que dar certo. Como você falou, eram já 10 anos de uma carreira em ascensão e tal. Então meu custo minha alternativa era muito cara, né? A oportunidade era alta. Então tinha muito esse espírito. E aí a gente vai dando conta dessa história. O nível de conhecimento da solução é muito baixo, né? E você não tem um orçamento de marketing
para construir o que a gente chama de awareness. Até porque não faz muito sentido. O ROI, o retorno seria muito baixo, porque assim, quem é meu público? Meu público é qualquer pessoa maior de idade, até, né, o final da vida, que tenha uma condição econômica de conseguir, né, pagar as mensalidades. Então é muito mais o momento da vida da pessoa do que o segmento. Então, a hora que você vai fazer marketing, você tem que fazer um marketing de, a gente chama de cauda longa, né, que cubra de mídia de alta, que custa muito caro. Então, assim, era uma coisa curiosa. Eu me lembro, quando a gente abriu a primeira unidade, então a gente colocou o site de pé, nunca tinha trabalhado com mercado digital, nunca tinha trabalhado com experiência do usuário, com marca, era esse prazer de começar do zero. E teve que aprender tudo também. E aí a gente colocou o site de pé, etc e tal, abrimos, né, a unidade do AMB. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje, assim, a gente estava numa salinha, eu ainda estava num coworking pequeno, que era uma casa de um amigo, que era um... E aí a gente falou assim, da onde as pessoas vão vir? Não, vão chegar pelo online, vão chegar pelo site. Aí a gente colocou Good Storage no Google. A gente estava na 14ª página. Não tinha tido tempo de criar relevância. A gente não tinha ainda investimento, né, tipo SM, que é investimento de pesquisa online, não tem relevância orgânica e tal. A gente literalmente era a 14ª página. Eu tenho esse print até hoje. O Júlio trabalha comigo, eu me lembro ele do meu lado, a gente falou, mas vão chegar como? Nem aparece no site, né, e tal. Malemar, as pessoas chegam na 2ª página, né, do Google. Aquilo vai indo, em uma semana a gente já estava na 1ª página e a coisa foi indo e tal, mas eu me lembro de ter tido até um frio na barriga. Eu falei assim, pô, será que vai aparecer algum cliente amanhã? Então teve isso. E aí a gente vai colocando, eu acho que um desafio por vez, né? Eu me lembro que eu lancei uma campanha interna, vamos ter 5 lojas. Né? E o investidor lá falou, vamos 5 lojas e tal, a hora que as lojas chegarem com 80% de ocupação, esse era meu combinado com os investidores, a gente vai mais 5. Aí a hora que a gente conseguiu ter as 5 lojas funcionando, bateu 40% de ocupação, metade do que era o combinado, eu lancei outra. 10 lojas, Good Storage é 10. Tinha um logo, criava uma... Mas não, o combinado não era... Não, mas enfim, tá indo bem, a gente tem que antecipar, porque demora e tal. Então você vai, acho que, ganhando confiança, aprendendo, coletando dados, fortalecendo a tese, né, testando modelos e tal. E aí você vai enxergando o futuro e trazendo ele para o presente. Né? Um pouco dessa história de manifestação de realidade. Tem que enxergar ele com tanta clareza que ele vai começando a acontecer, assim, foi um pouco essa história, e me lembro que eu tinha uma analista de marketing, você comentou do mercado digital, eu não conhecia nada e tal, aí um dia ela falou assim, Thiago, por que você chama tanta agência de marketing para conversar? Aí eu falei assim, ué, mas eu vou aprender com quem? Né? Eu falei, eu sei que eu vou errar, tenho que errar rápido, né? Não tenho que ter apego para corrigir, mas se eu puder errar um pouco menos, né? Então, assim, eu acabei fazendo bons amigos nesse setor, mas eu falei assim, eu não tô para contratar, até eu quero só bater papo. Falei com muita gente. E aí foi indo, e aí a gente ia de 5 em 5, e acho que a gente estruturou muito bem nessa história de dados. Hoje, falar de dados é a coisa talvez mais comum. Lá em 13 não era tanto, mas como todo o nosso funil de atração de cliente era online, 90%. Então a gente já criou uma estrutura muito preocupada com a captura dos dados e com a análise dos dados desde o início. Isso fortaleceu muito, acho que a minha convicção, né, de olhar para qual é a profundidade desse mercado, qual é a velocidade que a gente pode crescer e tal. Do ponto de vista de dados, acho que a gente, posso, sem falsa modéstia, a gente acho que era a única empresa que tinha essa qualidade. E aí, obviamente, eu tenho, claro, meu dever fiduciário, e isso eu conhecia bem, eram 10 anos de representando investidores na outra ponta, ter essa convicção e ter materiais bem estruturados e tal, ia dando também a confiança do investidor de manter a torneirinha ligada. Né? Eu brinco até hoje, a gente fala que é uma engrenagem, né? E todo mundo tem que ter claro que parte faz, porque a gente ainda tem até hoje, é a nossa oferta que desperta um pouco de demanda. E foi assim ao longo do crescimento. Normalmente você pensa ao contrário, né? Você encontra uma demanda reprimida, não atendida, e você vai ofertar uma solução, um produto, enfim. E o nosso era um pouco diferente. Nós vamos colocar uma oferta no mercado, bem posicionada, a demanda vai entender, vai perceber que precisa e vai alugar. E tem sido assim. Acho que hoje a turma já tem um pouco de mais reconhecimento de marca, do que é e tal, mas foi na unha, foi devagarzinho. E é interessante você falar esse ponto da demanda que não sabia que existia, porque é um pouco do comportamento do consumidor aqui para uso desses espaços de armazenagem. As pessoas muitas vezes usavam espaços dentro de casa
para armazenar um quarto ali que não estava sendo muito usado, que virava o depósito da casa inteira, ou a área de serviço que acabava ficando as caixas do filho que mudou de casa, por exemplo, né? As pessoas não sabiam que existia essa possibilidade, é um pouco isso? É um pouco isso, e é um pouco também entender que foi onde comecei a ficar mais interessado, assim, eu fui mergulhando um pouco em entender a dinâmica, o comportamento da cidade. Porque enquanto a gente ia, né, nessa jornada, foi mudando muito também o relacionamento das pessoas com a moradia, né? Então a cidade já vem assim, são 2 planos diretores aqui em São Paulo, um a cada 10 anos, já são 2 planos que o plano promove o adensamento urbano. E assim tem sido em várias capitais globais, né? Acho que se você volta no tempo, uns 60 anos atrás, os planos urbanísticos eram planos de tentar promover que a cidade se espalhasse. E aí de uns 40 anos para cá, em São Paulo e outras capitais também no Brasil, um pouco mais recente, tem entendido, essa é a tese, de que é melhor ter as pessoas mais próximas, morando de uma forma mais densa, mas que possam usufruir de melhor segurança, serviços, entretenimento. Então, o contraponto de você ter um plano urbanístico que promove mais densidade, prédios mais altos, tal, é tentar oferecer para o maior número de pessoas o acesso à infraestrutura, seja pública ou privada. Então, aí as pessoas passam, então, né, o mercado imobiliário de residencial, que vai antecipando isso, a lançar apartamentos em áreas mais próximas, mais nobres, apartamentos menores, para caber no bolso também do comprador, e começa a mudar um pouco como é que as pessoas dialogam com a própria casa. Espaços menores e tal. Então, essa opção de você ter um espaço de armazenagem contratado mensalmente, sem multa, como se fosse um serviço de armazenagem, né? Tudo começou a ser as a service, né? Então você pode cancelar, não tem multa de cancelar, e passa a ser uma extensão da sua casa, não como um contrato fixo de 3 anos, tal, algo mais simples, tal. Vem meio alinhada a esse movimento de adensamento urbano, né? Então acho que a gente também teve, à medida que a gente foi crescendo o conhecimento da solução, o awareness, mas também o movimento, e que segue assim, né? E isso é, por exemplo, você tem em 2008, 20% das unidades apenas em São Paulo lançadas eram menores que 40%. 40 metros quadrados, perdão. Então 20% das unidades lançadas em São Paulo eram menores que 40 metros quadrados. 10 anos depois, em 2018, esse número era 80%. Fez um X. Então, assim, e depois também se estabilizou um pouquinho. Mas a gente falava assim, poxa, toda essa oferta de unidades menores, né, traduz alguma coisa. Em algum momento, você vai ter esse contingente de pessoas, né, vivendo E aí, São Paulo tinha, as capitais globais todas do Brasil, as capitais do Brasil toda, a mobilidade das pessoas entre bairros é muito baixa. É muito comum, quando você vai em outras capitais, em outros países, as pessoas mudam muitas vezes, é fácil você... São Paulo, as pessoas são muito fixas a um endereço só. E aí, essa dinâmica dos bairros, né, que começa a mudar com apartamentos menores e tal, faz com que comece a ter mais mobilidade. E aí você tem uma solução de armazenagem, faz todo sentido, né? Então, acho que tem um pouco também desse avanço da tendência, né, do adensamento urbano, o impacto no comportamento, e aí a solução que a gente oferece vem ao encontro de tudo isso. Então, é bem legal. Isso na pessoa física, né? Aí depois... Em 2017 a gente começa a entender que, mas ok, a gente está dando conta da pessoa física. E como é que está a infraestrutura das empresas para atender essa mudança comportamental que a gente está falando? Aí a gente fez um novo movimento na empresa. E aí foi o momento que vocês começaram a olhar também para outras empresas, para ser uma solução de armazenagem para outras empresas, certo? Aí, exato. Foi a hora que a gente estava em 2017, né? Confesso que esse foi um momento... falando com empreendedores aqui, curioso, porque a coisa vinha bem, a gente vinha fazendo ali 4 unidades por ano, que era mais ou menos o que dava para fazer, difícil conseguir fazer mais, mesmo que tivesse o capital, porque né, você tem toda questão de aprovações, diligências, muitos entraves, né? E isso mais focado na cidade de São Paulo ou já indo Ainda em São Paulo, tá? Mas o mesmo se aplica a outras capitais, a outras cidades mais densas. Né, hoje a gente está no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília. E aí, então, a velocidade para escalar o negócio era algo que começou a me preocupar um pouco,
né? Eu nunca tive dúvida da tese, nunca teve espaço para eu ter nenhum tipo de receio. Sempre foi essa determinação, assim, a gente vai construir porque assim, a gente vai fazer direito, com disciplina, com resiliência, e quem merece recebe. Mas a velocidade de escala em 17 me preocupou um pouco. Eu falei, poxa, será que esse negócio vai conseguir ter o tamanho, né, que eu preciso e que eu preciso para ter pessoas boas trabalhando comigo? Porque é muito solitário empreender, né? De novo, eu vim de grandes casas, de grandes bancos, era muito confortável e instigante trabalhar com pessoas muito inteligentes, né? Mais inteligentes que você, né? Tem uma inspiração aí, né? Grandes líderes, pessoas que você... Quando você vai empreender e você, de certa forma, vira um pouco a referência, pô, legal, mas chega uma hora que você fala assim, e aí, né? Então eu queria ter gente muito boa trabalhando comigo. E aí você precisa ter um business que consiga atrair e reter essas pessoas. Em 17 eu falei, eu fui fazer um MBA em Chicago, em Kellogg. E fui 32 vezes para os Estados Unidos em 2 anos. Eu ia de quarta, eu voltava de domingo. E aí, mas foi muito legal, porque lá, eu pela primeira vez, já tinha me formado em administração aqui, depois já tinha feito pós também, mas eu nunca tinha mergulhado muito em logística e no funcionamento das cidades. E lá eu tive logo de cara uma cadeira de logística, eu lembro que era um cara, inclusive um professor indiano, que era do board da Microsoft, e foi muito interessante. O mercado lá já estava mais avançado, sim, puxado pela Amazon, pelo e-commerce, mas eu tinha... E aí eu comecei a me fascinar por essa história, eu já tinha feito muito galpão lá atrás e tal, e eu falei, peraí, né, talvez tenha uma oportunidade aqui e tal. Ao longo do MBA eu volto e falo para o investidor, olha, eu quero ampliar a oferta de produto que a gente oferece, eu quero passar a trabalhar com logística urbana. Ele falou assim, não, porque isso é perda de foco. E aqui no nosso, a gente chama de playbook, né, aqui nas regras, aqui né, não perca o foco era uma delas. Eu falei, olha, ótimo, mas o meu mercado tem um tamanho mais restrito e uma velocidade de crescimento. Essa regra funciona se você tiver a garantia que o executivo fique para sempre. Então, vamos tentar chegar no meio do caminho, e assim foi por um ano, até que eu consegui, foi muito legal, porque isso foi meio de forma inédita. Eu já tenho um certo orgulho, porque são 49 empresas que compõem o portfólio desse fundo de pensão, que são meus sócios, que é o Fundo do Estado de Washington. E outras 4 empresas, a quarta agora, está seguindo esse caminho. Então a gente conseguiu furar um pouco essa regra e entender que às vezes eles chamam de adjacências ao negócio que fazem sentido dados os skills, as habilidades que você construiu. Que não é necessariamente perder o foco, é ampliar um pouquinho. É você fazer uso de sinergia interna, né? E aí eu falei assim, a gente não é mais uma empresa de self-storage. Nós vamos ser uma empresa de solução imobiliária, de solução de armazenagem urbana. O território é o mesmo, os drivers que puxam a demanda são os mesmos, porque à medida que as pessoas estão morando mais próximas, mudando o comportamento de consumo, o supply chain, a cadeia, não só logística, mas de serviços da cidade, também tem que se aproximar. Então pensa, né, o anel de moradia ele fecha e o anel de infraestrutura também tem que fechar junto. Essa era um pouco a tese. Bom, aprovei isso em 2017, 2018, e aí no comecinho de 20 vem a pandemia. E foi muito curioso, porque até então, assim, logística não fazia manchete do jornal. Imagina, assim, né, com todo respeito aos profissionais de logística que eu adoro, mas eles sabem, logística era visto como custo, né? E aí vem a pandemia, e logística virou logística, last mile, todo mundo fazendo compra online e tal. Tem uma revolução que as empresas precisam falar assim, peraí, eu preciso rever todo o meu parque industrial ou meu parque de armazenamento e tal, porque eu tenho que dar conta agora de uma história que é completamente diferente. As pessoas compram diferente, o prazo é diferente, a expectativa, a gente chama de SLA, né, o nível de serviço é outro. E aí isso foi um catalisador, né, de falar assim, pô, tem uma infraestrutura urbana hoje que não existe, que precisa acontecer, que é uma infraestrutura mais logística, enfim, mais corporativa, mais perto do centro também. Então foi muito sincrônico, e aí de 19 a gente começou a fazer os parques logísticos urbanos antes da pandemia, primeiro foi em 18, depois em 19, mas aí de 20 em diante, acho que isso andou bastante, e aí hoje a gente tem 9 parques logísticos dentro da cidade, a menos de 15 quilômetros do centro, né? E são quase 300 mil metros quadrados de área. Então, e aí você tem
empresas de diferentes setores, sim, o e-commerce né, talvez um dos principais, porque ele antecipa, inclusive, o movimento. Né? O e-commerce tem uma vantagem que eles capturam tantos dados que eles conseguem ir antecipando de uma forma muito rápida, né, para onde faz sentido ou não. Então eles dão um pouco norte, mas é fracionado. E a mim me encanta isso, e a nós, porque foi uma oportunidade também de eu trazer mais propósito para o que a gente faz. Porque de uma empresinha lá, guarda móveis, aí depois self-storage, de repente a gente falou assim, não, né, a gente participa no contexto urbano como uma solução que ajuda a cidade a fluir melhor, né, que trabalha na eficiência de mobilidade de mercadoria. E isso é super relevante. Né? Então, para nós também foi meio purpose feeling, assim, né? Foi uma fonte de inspiração e de propósito. E aí, hoje, então, a gente tem, enfim, mais em São Paulo, mas em todas as áreas da cidade, e inclusive muitas empresas em mais de uma localização. Né? E aí você vem permitindo e oferecendo uma infraestrutura que permite que esses fluxos urbanos sejam muito mais eficientes. Uhum. E hoje a empresa, então, tem 2 avenidas de crescimento. Essa que é mais voltada para soluções para empresas, né? E também aquela voltada para pessoas físicas. Exato. Hoje a gente vai, assim, para ilustrar, né? A gente tem dentro dos bairros unidades, né? Nossas unidades laranja e verde, verticais, inclusive. Você tem a área de armazenamento que começa em 1 metro quadrado, é um locker, como a gente chama, e vai até normalmente uns 20, 25 metros quadrados, mais dentro dos bairros. Aí a gente tem uma outra solução que a gente chama de flex, que é entre esses 50 metros quadrados, até 1.000 metros quadrados, jamais voltado para pessoa jurídica, mas ainda, de repente, demandas mais ocasionais, ou enfim, contratos mais curtos, então a gente fecha esse espaço, e aí sim, as áreas de logística urbana, a partir de 1.000 metros quadrados, com módulos até 10, 12 mil metros quadrados, aí são contratos mais longos, é algo mais semelhante aos galpões mais distantes da cidade. Então, o que traz essas 2 avenidas que você bem colocou para serem a mesma avenida é desenvolver infraestrutura de armazenagem dentro da cidade, para a cidade, atendendo o movimento que a cidade está tendo. Né? Mais densa, habitantes mais exigentes, um fluxo urbano que tem que funcionar. Aí você entra em temas que é muito legal, do tipo, tem mais as empresas podem, né, enfim, conseguem otimizar melhores as rotas, menos quilômetro rodado, menos emissão de CO2. Distâncias mais curtas, você consegue eletrificar a sua frota, carro elétrico, menos CO2, poluição sonora. Então, em temáticas também que a gente fala hoje, né, de regeneração dos centros urbanos, de sustentabilidade, uma logística urbana bem implantada, né, ela tem um impacto positivo não só no que ela entrega na ponta de experiência para o usuário, que os produtos chegam mais rápido, o serviço funciona melhor e tal, mas também de um melhor uso das artérias urbanas, porque no final do dia, né, você tem uma matriz de ruas e avenidas que são as artérias da cidade. Algumas são mais organizadas, algumas é uma loucura aqui em São Paulo. Mas um deslocamento do ponto A a um ponto B é um uso desse espaço público. E quando você começa a pensar num centro que se adensa, ou a gente usa essa infraestrutura de uma forma mais inteligente, mais eficiente, ou em algum momento você começa a ter caos. Enfim, se deixar eu falar de urbanismo, imagina, você falou assim, Thiago, você era aquele cara do mercado financeiro, e hoje eu adoro falar de cidades, né? Porque, enfim, cidades são esses sistemas onde as pessoas, né, se relacionam, aprendem, evoluem. É na cidade que as coisas acontecem. Essa coisa do diálogo com o espaço público-privado nas cidades começou a me conquistar. Eu falei que eu virei mais urbanista que investidor. E como que você vê o setor hoje? Porque quando você começou, eram os guarda-móveis que ficavam ali nos galpões, que não tinha muita tecnologia, que quando você precisava, eu precisei vários anos atrás, usar um galpão desse, eu não conseguia saber o preço, porque não tem preço fácil, né? Era uma dificuldade ali de ligar no telefone, a pessoa não atendia e tal. Então, como que você vê a transformação do setor de 2013 até agora? Eu acho que o que a gente trouxe de novidade, aí conversa com aquilo que eu te disse, que eu entendia que faltava uma plataforma que entendesse, fosse um pouco mais profissional em desenhar essa oferta, foi o seguinte, de fato tem razão, eram imóveis mais suburbanos, e a associação era, se um dia eu for mudar ou precisar de algo assim e tal,
manda lá as coisas, depois quando não precisa mais, manda buscar, então não precisa ser perto e tal, e era um pouco isso. E o que a gente entendeu foi assim, não, né, a gente vai monetizar a funcionalidade. E para ser funcional, né, tem que ser ou no caminho da tua casa para o teu escritório, ou perto da sua casa, para poder ser de fato uma extensão da sua casa que você frequenta. E aí qual que era? Bom, mas para você ser mais funcional, você está falando de ser localizações mais bem, né, mais bem localizados, que custa mais caro. Será que vai dar esse retorno? Acho que o mercado tinha essa reserva, né? E a nossa tese foi, olha, vai, porque a gente vai conseguir alugar isso no tempo, tal, nesse preço aqui. Olha, mas isso é muito caro, não vai e tal. E a gente sustentou um pouco isso. Eu lembro quando a gente abriu, de novo, para quem é aqui de Pinheiros, ou no Rio de Janeiro também, a gente tem ali na Zona Sul, no Botafogo, aqui a primeira unidade em Pinheiros, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Self-Storage. Aquela época não era, mas já fazia parte. E aí a turma me chamou de louco. Mesmo? Como é que abre uma unidade de self-storage, de guarda-móveis num bairro de alto padrão e tal? A gente falou, bom, né, será? Né? Mas a gente tinha essa convicção, né? Diz que a loucura de um quando a loucura de muitos é uma cultura. A gente criou essa cultura, a gente falou assim, vai dar certo. E hoje, assim, a gente está em praticamente todos os bairros de mais adensamento e de classe, né, média alta. E aí você vê que nesses bairros, nessas unidades, é onde o tempo de estadia é mais longo. O que isso reflete, né? Que você está de fato conseguindo oferecer uma solução para além de um evento, mas uma solução mais perene, potencialmente a extensão da casa, potencialmente que permitiu aquela pessoa morar naquela localização mais cara, num apartamento menor, mas agora tendo essa alternativa, assim. Já quase que coloca no preço do aluguel, né, da casa. O preço do aluguel é uma resultante, né, do valor que te custou construir aquele imóvel, reformá-lo, enfim, e operá-lo. Entra essa relação de quanto eu cobro de aluguel e quanto eu investi, que tem o que a gente chama de yield, né? Uhum. E Tiago, você falou um pouco da empresa, né, da história dela. Eu queria chegar nos dias de hoje. Qual é o panorama da empresa hoje? Qual o faturamento? O que você pode abrir? Número de funcionários? Quantos espaços vocês têm? Tá, vamos lá. Falar grandes números assim, a gente é uma empresa de capital fechado, mas também é um prestígio estar aqui. Não vou correr essa pergunta. Não, a gente tem hoje 64 imóveis que juntos somam 500 mil metros quadrados aproximadamente de área locável. A grande maioria em São Paulo, mas também temos Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, né? Esse ano a gente deve faturar um pouco perto de 400 milhões de reais. Ainda muito por fazer. Temos 3 empreendimentos em desenvolvimento, tanto um empreendimento de logística urbana quanto 2 self-storage. A gente adquiriu, acho que ao longo dessa jornada tinha uma única, talvez, empresa um pouco mais estruturada de self-storage, chama-se Guarde Aqui. A gente adquiriu essa empresa em junho do ano passado. E aí, enfim, essa operação combinada hoje resulta em 267 colaboradores. O número certinho ali, exato. De pessoas eu não erro. Assim, Uhum. que a gente fez muita coisa de integração também, de integração de cultura, então esse 267 está na minha cabeça aqui. Uhum. E você, como líder, você falou um pouco da dificuldade que é empreender sozinho, né? É muito solitário. De maneira geral, os empreendedores que vêm aqui costumam falar isso mesmo. É muito solitário, porque você precisa tomar as decisões que vão afetar todo mundo que está ali embaixo. Você muitas vezes não tem como se consultar com outras pessoas, né? E você falou um pouco da associação que você agora preside. Essa associação faz parte desse novo momento do setor e também faz parte de um apoio para você para tomar essas decisões que muitas vezes são solitárias? Acho que tem 2 coisas. Asbras, falar um pouquinho de Asbras, que de fato é algo super importante. Ela surge em 2010, né, com, claro, o propósito de aproximar operadores no Brasil todo. Hoje você tem no Brasil um setor pequeno ainda, falando de self-storage. 600 operações, com 350 operadores, mais ou menos. Então você tem quase um operador para cada loja, né? E aí era a ideia de unir essa turma, até porque tinham desafios que ainda tem, mas a gente progrediu muito, regulatórios,
né, temas relacionados às aprovações nas prefeituras, temas fiscais, enfim, é uma nova atividade que carece, né, do amparato legal também. Então, a associação acho que tem esse tipo de propósito principal, como também disseminar melhores práticas, né? Então, acho que a gente tem isso é muito legal para fomentar o setor. De novo, é um setor em que, eu sempre digo isso na associação, e de fato, o nosso concorrente é a falta de conhecimento, não é a pessoa, não é o imóvel do lado, né? A gente vem crescendo nos últimos 11 anos a 11% ao ano, né? Então bem descorrelacionado do PIB. Eu acho que seria mais, acho não, tenho certeza, se houvesse financiamento imobiliário a um custo que fizesse minimamente sentido no Brasil. O financiamento imobiliário, de fato, é muito caro no Brasil. E aí quando você está falando de empreendedores, né, enfim, não necessariamente mais simples, mas com estruturas menores, menos sofisticados, vamos colocar dessa forma, a falta de financiamento imobiliário faz com que ele vá de aí 2, 3, 4, 5 anos, pô, agora tá ótimo, tal, faz um pouquinho de caixa a segunda. Esse setor nos Estados Unidos tem esse boom de 58 mil unidades, porque é um financiamento à vontade imobiliário nos Estados Unidos. O cara fazia um ano depois ele ia no banco, pequenininho, da cidade dele, cidade média, dava aquela em garantia, fazia mais 3. Aí as 3 não estavam nem alugadas ainda, ele voltava com as 4, refinanciava e fazia 8. E assim ia, uma loucura, né? Então, e deu certo. Então aqui um pouco a Asbras tem esse papel. Então para quem for empreendedor, enfim, tiver, a Asbras tem essa questão consultiva também. A gente gosta de receber muito bem e promover, enfim, todo o nosso conhecimento para que outros entrantes se aproximem. Voltando na solidão do empreender, é muito solitário, foi muito solitário, mas eu tenho hoje já a sorte, né, de contar com uma força do coletivo muito grande. Assim, eu acho que há momentos em que é solitário, foi para mim, até porque eu tinha que acreditar em algo que eu via, que não necessariamente para as outras pessoas, porque eu sempre tive, claro, os meus investidores são expert no mercado imobiliário, então não estou reduzindo aqui esse apoio, mas no que a gente enxergava que a gente ia fazer, acho que de fato era uma visão mais, um single vision, uma visão mais singular minha, mas ninguém se sustenta sozinho, né? Então, à medida que a companhia começou a ter um pouco mais de tração, mais de tamanho, lá em 2020, a gente conseguiu cruzar, acho que um momento onde eu comecei a conseguir, graças a Deus, embarcar contribuição de gente muito boa, né? A formar um time mais sênior, outras lideranças, começar a trabalhar o empoderamento, né, num desenho organizacional melhor. E hoje, assim, enfim, eu continuo na figura de CEO, mas o nosso resultado é verdadeiramente, assim, uma contribuição muito equilibrada de todas as partes, porque a gente está o tempo inteiro ainda subindo a barra, né, do tamanho do mercado, endereçando novos clientes, não atrasando na entrega, fazendo controle de custo, margem, nova plataforma tecnológica, inovação, inteligência artificial, enfim, a coisa funciona numa alquimia muito legal, assim. Então é mais confortável, assim, hoje. Acho que tem momentos de solidão, mas você tem que ter humildade. E tem uma coisa muito interessante também, que é quem é fundador, sócio fundador sabe, né? Assim, chega uma hora em que você tem que olhar no espelho e falar assim, bom, eu fiz esse negócio, para mim vai descer, ou para que ele seja algo para além de mim mesmo, né? E no meu caso, graças a Deus, eu consegui entender que era a segunda opção, porque assim ele vai ser inclusive maior para mim mesmo também, né? E aí você abre esse espaço para que pessoas também possam trazer, né, o melhor da contribuição que elas têm para oferecer. Porque enquanto você está no fundador, você cobra escanteio, cabeceia, volta, marca e tal, e chega uma hora que você tem que mudar a cultura, porque até esse tipo de perfil que você tem inibe, eu acho, que as outras pessoas, né, coloquem o que elas têm para oferecer. Então é muito legal acompanhar, são 12 anos que a gente faz agora no final do ano, né? Como a cultura vai amadurecendo também, né? E aí ela vai amadurecendo, se emancipando um pouco do fundador, você vai mudando um pouco de papel, enfim, é um organismo vivo, né? É muito legal. E o fundador também precisa entender esses momentos para saber que é a hora de não colocar mais a mão em tudo, talvez. Total. Tem um momento onde você, mesmo que você saiba a resposta, mas o teu papel é ficar quieto, né? Assim, é um processo, assim, né? Mas é isso, assim, até que você eventualmente seja desnecessária para o dia a dia. E aí você vai ser necessária para construir um novo dia a dia, né? Mas é um pouco, pelo menos, enfim, de novo, né? Eu tenho a responsabilidade fiduciária com o capital de terceiros, né? O negócio não é meu,
Acho que eu tenho essa sorte de ter fundado, então eu também tenho esse compromisso, né, de construir algo muito perene para o longo prazo, que seja muito maior do que eu mesmo. Mas eu sei que muito empreendedor e fundador acompanha aqui, é interessante fazer um paralelo, né, à medida que a cultura e a organizacional vai amadurecendo, você também vai amadurecendo na sua carreira, na sua jornada, e como existe um diálogo, né, entre isso. Lá atrás, quando eu fui empreender, às vezes me perguntaram assim, mas qual que era o plano de negócio, escrever um business plan e tal. Eu falei, olha, empreender assim do zero, na verdade não é nem um business plan, é um life plan, porque é uma coisa só. Né? Então, da mesma forma que eu tinha lá uma análise SWOT, né, riscos, ameaças, oportunidades, tinham do setor e tinham as minhas próprias, no sentido assim, como é que é a minha relação com o dinheiro? Sou muito dependente disso, como é que é a minha relação com risco? Como é que é a minha relação, né, com o meu próprio ego? Enfim, tinham questões pessoais que eu tinha que trazer para o business plan, porque se eu ignorasse, como no começo era meio só sobre, né, só sobre você, cara, uma coisa interfere na outra. Você está pronto para empreender? Está pronto para ficar uma invernada de repente, né, só tomando vento contra, né, enfim. Então é meio que um life plan mesmo, e continua sendo, né? Aí a coisa vai crescendo, você vai amadurecendo, tal. É gostoso. Eu tive essa sorte, assim, entre ter construído uma carreira mais institucional e tal, e hoje a maneira que a coisa se desenhou, eu me sinto afortunado. Você falou um pouco do longo prazo. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva para o longo prazo da empresa. O que você vislumbra para o futuro da companhia e do setor também no Brasil? Eu acho que é um setor super promissor, para muito além de São Paulo. As capitais, enfim, têm vivido esse processo, né, uma dinâmica imobiliária residencial muito forte, a despeito dos juros altos recentes. Então tem um movimento de migração para os centros urbanos. A exigência desse morador, desse novo morador, é alta nos serviços e produtos que ele quer ser ofertado, na qualidade, na velocidade, etc. Então, tanto para ele como usuário pessoa física, mas para a cadeia, né, de empresas, cadeia logística, cadeia de suprimentos da cidade, essa infraestrutura mais próxima, áreas menores, mas que te rentabilizam um valor de metro quadrado mais alto, eu sou muito convicto que faz muito sentido. E acho que é um mercado talvez um pouco de formiguinha, porque os investimentos, o tamanho dos investimentos são menores, e o desafio de colocar eles de pé não é menor. Então, assim, eu também vim, né, lá atrás eu fazia galpões de 100 mil metros quadrados, fora de São Paulo, então a relação entre capital investido e desafio era muito mais atrativa do que eu tenho hoje. Hoje eu faço, às vezes, um galpãozinho de 7 mil metros quadrados, aprovar na capital é difícil, os entraves são muito... Mas também é a própria dificuldade que faz com que a barreira de entrada também seja mais alta. Então, assim, tem uma relação risco-retorno que eu acho que faz sentido. Acho que tem espaço nas grandes capitais para outros players desenvolverem isso. Quanto melhor for essa infraestrutura urbana, melhor no final do dia é, como vinha dizendo, a mobilidade das mercadorias, das pessoas, a eficiência dos fluxos urbanos. Então, eu acho que é super relevante. É um olhar de longo prazo. Então, assim, não é um negócio que você consegue entrar e sair em 5 anos. Então, acho que tem que ter esse olhar e esse capital, né, que olha um pouco mais para o longo prazo. Mas nós estamos super animados, né? Então, em 10 anos de hoje, eu realmente vejo na Good Storage os clientes ainda mais satisfeitos. A gente tem tido muito cliente que repete, volta, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Os investidores felizes, estão felizes, eu acho que não vejo um cenário de que permaneçam felizes. Eu estou muito animado com o tipo de retorno que a gente consegue entregar e vai continuar entregando. E aí, acho que para mim, assim como fundador, a cereja do bolo, que é os colaboradores prosperando. Né? A gente está construindo uma partnership, e a ideia sempre foi, a hora que o negócio se estruturasse, que a gente vencesse as primeiras arrebentações, né, como a gente venceu, que ele fosse algo muito um instrumento de prosperidade para quem faz parte. Assim. Acho que a gente já saboreia um pouco isso. Hoje em dia é uma delícia trabalhar junto, a gente adora a cultura, enfim, é um prazer. Eu lembro que na época de trabalho remoto, a dificuldade era que ninguém queria ficar em casa, todo mundo queria voltar para o escritório. Mas essa é uma oitava que vai continuar crescendo, assim, algo que eu estou muito, muito focado para garantir que seja o caso. E você, antes e durante também a sua trajetória de empreendedor, você
foi muito para a escola, né? Você estudou, você fez um MBA, você buscou a formação. Qual a aplicação de verdade que você viu dos seus estudos no negócio? Porque é muito comum a gente ver pessoas querendo seguir os passos dos grandes empreendedores que abandonaram a faculdade para cuidar do negócio. Eu ouço muito isso, né? Tô pensando em sair da faculdade para fazer meu negócio. E eu costumo falar, termina a faculdade primeiro, para ter certeza ali do negócio e para aplicar também o que você está aprendendo no negócio, né? Mas como que isso foi para você? Como foi essa jornada? Mari, para mim foi assim, né? Muito suor e um tanto de inspiração, mas é mais suor que inspiração. Tem um livro que eu gosto muito, chama Grit, da Angela Duckworth. E grit é um termo que em inglês significa essa coisa que é a combinação entre paixão, esforço, né, suor e talento. A combinação do talento com o esforço, eles chamam as coisas de garra. Grit é garra, né? É muito legal. Então, é mais suor do que inspiração. Para mim foi assim. E o estudo, acho que é o que dá lastro, de novo, né? Inclusive intelectualmente, cognitivamente, eu sou uma geração que deu um salto importante. Então, não venho de uma família onde essa era uma... Então, acho que tinha um pouco isso. Agora, eu faço uma pausa porque eu tenho refletido muito sobre, né, como você se instrui hoje em dia. Né? Então, assim, com inteligência artificial, com os novos modelos, né, educacionais e com tudo que você tem estudado, inclusive de neurociência, e eu acho que é difícil, assim. Outro dia eu fui dar uma palestra lá na faculdade, e era um pouco isso, né? Como é que instruir a turma na turma do segundo ano. E tá tão diferente, né? Assim, eu aprendo tanto usando inteligência artificial, assim, eu não sou um cara ultra tech, né? Mas eu hoje converso algumas boas horas, assim, durante a semana, perguntando, instruindo, trocando ideia, assim, tal. Essa coisa dos agentes, né? Eu tenho alguns agentes de conhecimento, um agente que fala de todos os aspectos legais, então, assim, que fala sobre logística urbana, que fala sobre cidades sustentáveis, smart cities, tal. Você vai... E aí então, assim, né, uma forma, não tinha isso na minha época, né? Assim, então, e eu aprendo muito conversando né? Então, acho que tem uma história que está mudando, né? Eu tenho refletido sobre isso porque eu quero continuar estudando, mas que modelo é esse, né? Será que, pô, eu vou ficar um ano fora? É isso ou não? Hoje é com quem você se associa, como você troca informação, então são grupos menores, né? Eu acho que a gente tem, enfim... E eu acho que a gente consegue se instruir em maior escala. Então, do ponto de vista de prosperidade humana, estamos abrindo aqui a lente B. Eu sou um cara otimista que eu acho que a gente consegue hoje ter acesso mais facilitado para mais gente. Isso é bom. Né? Você pensa aqui em macroeconomia, na forma mais ampla, a gente deveria conseguir gerar mais crescimento, aí você tem milhares de outras questões, a conversa poderia ser muito longa, mas do ponto de vista, acho que, de novo, de acesso e de instrução, a gente está falando hoje em ferramentas que abrem mais oportunidade. Então, estou estudando essa história, tendo curso né, de inteligência artificial, tal, me policio, e estou aprendendo, continuo aprendendo. Legal. Tiago, a gente está chegando no final da nossa conversa já, mas nesse momento eu gosto sempre de fazer algumas perguntas que são mais curtinhas. Tá. E a primeira é, o que você faz quando você não está trabalhando? Não penso em trabalho. Você consegue não pensar em trabalho? Mais e mais. A meditação e uma consciência sobre autocuidado, acho que eu consigo. Assim, se o trabalho é uma paixão, se o trabalho te faz bem, ele já te acompanha. Mas a paternidade me trouxe isso, de conseguir desligar um pouquinho. E você consegue focar 100% no momento ali. Na presença, né? Na presença. Acho que começa a ficar mais sobre qualidade do que sobre quantidade. Tanto para o trabalho, quanto em casa, quanto nas relações afetivas. Uhum. E para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Acho que depende um pouco da temática, né? Do meu pai ao meu analista, ao meu sócio, aos meus sócios.
Até minha filha de 8 anos já me deu conselho. Eu sou muito aberto, assim, acho que a ouvir. É, eu tenho alguns mentores, mas eu recorro dependendo do tema, eu diria. Sim, claro. Acho que faz todo sentido mesmo. É, Qual conselho você daria para o jovem Thiago, se você pudesse voltar atrás em algum momento da vida? Só perguntas filosóficas aqui. não tem nada combinado aqui, turma. Essa pergunta até me emociona um pouco, porque assim, é tanta coisa que passa, né? Acho que eu diria pra ele se preocupar um pouco menos. Eu acho que eu poderia ter. Bom, claro que do lugar de hoje é mais fácil falar, mas poderia ter relaxado um pouco mais, assim, ter me permitido. Eu trabalhei bastante. Foi, foi bastante suor. É, é, Eu acho que no final das contas, se você tá feliz com onde você tá, não tem muito o que fazer diferente para trás, né? Porque é aquela coisa do efeito borboleta. Uma coisinha pequenininha ali podia mudar onde você tava hoje. Eu tenho muita gratidão. Eu olho para esse Thiago novo e eu agradeço muito. Agradeço muito a ele, assim, por ter ido construindo as jornadas que nos trouxeram até aqui. E você tem algum livro de cabeceira? Aí um monte. É. Conta alguns aí pra Gosto gente. muito. Tem 3 livros de um cara que chama Joe Dispenza. Fiz 2 retiros dele já, muito legal. Neurociência, epigenética, construção de futuro, enfim, acho super interessante. Tem curso também online, numa plataforma que chama Gaia, muito legal. Tenho lido bastante coisa estoica, estoicismo. Gosto do Ryan Holiday, um em particular que fala sobre liderança, chama A Quietude é a Chave, Stillness is the Key, e fala sobre como é importante esse momento de pausa, de silêncio. Eu gosto muito de caminhar pensando. Eu também. Você Faz muito também? bem. Nossa, Adoro. eu moro numa zona residencial, aqui tem uma praça grande, tem uma amiga que vira e mexe me vê. E aí depois eu fui fazer esses retiros do Joe Dispenza, e ele tem uma coisa que chama Walking Meditation. E aí então você coloca o fone de ouvido e são meditações em que você vai caminhando. Aí eu virei então assim, a turma do bairro me vê com aquele fone grande já sabe. Então, muito legal. Tem um outro livrinho, pequeno, 90 páginas, de filosofia tolteica, mas era um cara que chama Dom Miguel Ruiz, chama Os Quatro Acordos. Vou dar um mini spoiler, mas se você conseguir lembrar, não le- seja impecável com a sua palavra, não leve as coisas para o lado pessoal, não tire conclusões e ofereça o seu melhor. E a maneira que ele alinhava esses 4 pilares, putz, me ajudou muito, assim. Já li umas 6, 7 vezes, pequenininha, assim, aquele que você pega um voo de 4 horas e você mata. E podcast gosto também, adoro, né? Essa coisa de caminhar muito, tem esse hábito, assim. Ultimamente tenho gostado muito de coisas que vão uma linha meio, tem longevidade, saúde, e aí tem uma turma grande, Huberman Lab, Peter Adja, enfim, tô nessa história um pouco da saúde. E, Tiago, por fim, que conselho você daria para quem está querendo empreender agora? Eu acho que é um processo de reflexão, primeiramente sobre o seu perfil, né? Eu acho que se lançar e analisar já qual é a oportunidade de negócio, qual é o mercado, o retorno, tal, quais são os fundings, e acho que essa é a etapa 2. Etapa 1 é assim, quem eu sou? O que para mim é importante? Aonde eu balanço? Onde eu não balanço? Onde são as fragilidades? Onde estão minhas virtudes? O que eu vou precisar desenvolver e tal? Então acho que tem que ter um pouco esse retrato. Tenho, né, financeiramente eu tenho já uma condição, não tenho, situação de família, né, descendentes, ascendentes, dependem de mim, não dependem. Acho que tem que ter uma boa investigação sobre essa ótica. Aí, claro, minuciosamente, né, entender qual é a ideia, ter um plano de ataque. E aí, eu acredito muito, tem 3 inteligências no corpo. Inteligência cognitiva, inteligência cardíaca e inteligência mais visceral, que é primitivo, intuição e cognição. Eu tento alternar muito entre as 3, né? Assim, então, às vezes sai um pouco do mental, o que você está sentindo, é isso, não é, tal. Às vezes você desce um pouquinho mais e é uma coisa mais
né, você sente uma energia, mas é isso, vou fazer e tal. Eu acho que é importante você permitir que as três te ofereçam insights, né? Então, chega uma hora também que não é, né, o Jeff Bezos fala na Amazon assim, né, quando ele aboliu a história dos slides, não chega de slides, né? A única certeza que nós temos é que não vai ser o que está na tela. Então chega uma hora também que muita masturbação mental, acho que não é tanto por aí. Tem um quê de diligência e tem um quê de masturbação mental. Então gosto disso, de você ter um pouco de sensibilidade, porque você captura muita informação no campo que é para além da mente, mas para mim, um entendimento de como você opera e do que você está disposto a tolerar é o step one, assim. Tá ótimo, Thiago. Muito obrigada pela Ah, Mari, conversa. obrigado a você. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora. A produção é do Felipe Siqueira. A captação de áudio e vídeo deste episódio foram feitas por Fábio Teixeira e Renato Costa. Quem cuida das nossas redes sociais é o Olavo Granado. A diretora é a Camila Moura e a edição fica por conta da equipe do Infomoney. Até a próxima história.